Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e aqui no vídeo dessa semana estarei falando sobre a edição da Shonen Magazine, edição dupla 4 e 5. Acompanhe o vídeo até o final para você entender como anda a popularidade de alguns mangás. Temos aí um mangá que vai receber um anime, entre outros destaques aí como alguns mangás que estão começando a ser dúvidas, né, com respeito à sua popularidade e sua permanência. Mas eu vou comentar isso durante o vídeo. Deixa o seu like, se inscreva e vamos lá. Na capa dessa edição tivemos aí a volta do Diamond no Ace. É um mangá bem popular, bem importante, foi muito importante, ainda é, né, para a revista. Ele tá de volta, mas não como uma série mais longa, uma continuação, é mais uma minissérie mesmo. Sinceramente, já tenho até uma ideia do porquê que eu acho que ele resolveu publicar essa minissérie aí. Eu vou comentar isso até o final do vídeo. Páginas coloridas tivemos para o Kuruya Medaka. Ausentes tivemos o Hajime no Ippo e em ato a Hiro no Sora. Entre os mangás ranqueados foram 22 mangás. Na última posição ficou sendo o Ioyo Sensei, que é bem estranho, visto que o mangá recebeu um anúncio de anime recentemente e ele recebeu a última posição. Não é algo incomum o mangá ficar recebendo posições baixas, mas a última posição realmente é bem estranho. Não é algo que me preocupa, porque se o mangá tivesse correndo um risco de cancelamento ou alguma coisa do tipo, talvez a revista nem sequer perderia tempo em trabalhar, promover para uma obra receber um anime no futuro, o que vai acontecer. Então, acredito que o mangá não corre nenhum risco. Aqui só foi mais uma edição aí avulsa que o mangá acabou recebendo na última posição. Mas na 21ª foi o Love Forte, que não tem muito que a gente poder falar, mas é um outro que vai demorar muito para acabar. A 20ª posição foi o Yomene Connect, que recebeu uma posição bem baixa nessa edição, mas acredito que ainda o mangá não corre riscos reais de cancelamento. Mas eu tenho que ver como é que vai ficar o volume 2, né? As vendas do volume 2, para eu tirar minhas conclusões aí. Porque ele recebeu uma posição baixa, mas nas últimas edições ele não estava recebendo posições tão baixas, estava recebendo posições mais ou menos pela média da revista, né? O meio da revista por aí, o que não é algo preocupante. Então acredito que ele e Ioyo Sensei vão voltar para suas posições mais intermediárias da revista a partir da próxima edição. Aqui só foi uma escolha editorial mesmo, né? Aparentemente. Espero eu que tenha sido pelo menos, né? A 19ª posição encontramos o Gachakuta, que também vem recebendo posições baixas com bastante frequência, mas a mesma situação, o anime vai sair ano que vem e vamos ficar aí na espera, na expectativa. Falei um pouquinho sobre ele na review de vendas, né? Então acompanhe para você entender tudo direitinho. Então, de qualquer forma, Gachakuta é uma aposta que eu tenho muito e espero que dê certo. Batida Scratch na posição 18, tá uma situação bem crítica, ele Lore Forte. Você já sabe o que eu falo sobre eles toda semana, né? Então, vamos só passar adiante, porque a 17ª posição encontramos o Fumetsu no Anatai. É uma situação bem diferente, mas que não vou ficar me repetindo também a mesma coisa. Ele não tem umas vendas tão altas, mas isso não é o suficiente para a revista cancelar ou pelo menos apressar o final dessa obra. Vai permanecer aí enquanto o autor quiser. Para a 16ª posição, o Amagami-san, que ainda continua com o anime, né, nessa temporada de janeiro. Então vamos ver até onde essa obra pode chegar no anime e vamos esperar que a popularidade aumente, pelo menos um pouco mais. Torço para um sucesso de Amagami-san. 15ª posição encontramos o Galactus, que Galactus eu falei bastante dele na edição anterior e aqui eu continuo com a mesma situação, né? Galactus é algo que me preocupa um pouco a situação dele. Espero realmente que o mangá ele mude, no caso, o tratamento dele, a popularidade dele, que por enquanto o mangá é uma dúvida ao meu ver. A partir do próximo volume, quando sair, né, até então não foi disponibilizado, não foi lançado nem sequer a capa do volume 2, ou seja, talvez para janeiro não saia, mas acredito que talvez para fevereiro talvez possa sair, ou para março, né? O mangá ele tem poucos capítulos porque ele recebeu algumas pausas, então ele acabou ficando um pouquinho para trás. Mas acredito que entre fevereiro ou março o volume 2 pode estar saindo. Então a gente pelo menos vai ter um comparativo aí para ver como é que anda as vendas. Se ele vai ter uma estagnação, se ele vai ter uma crescida ou se ele vai ter uma queda. A 14ª posição foi o Megami no Café Terrace. Continua bem na revista. Um mangá de bastante popularidade aí, disputando na parte de cima, né, de certa forma, entre os mangás de romance pelo menos, né, mas de certa forma entre a revista mesmo. Eu acredito que o mangá ele tá disputando firme. Não é um dos grandes sucessos, hits da revista, mas ele tá na parte de cima entre os mangás populares aí. A 13ª posição, Kajin Fugeki, que eu acho que tem potencial para estar na parte de cima aí. Por enquanto ainda é um pouquinho mais lento o crescimento, mas vem mostrado um pouco de eficiência. O volume 2 vendeu até números bons. Agora, quando sair o volume 3, que daqui a uns 2 ou 3 meses pode estar saindo, a gente vai ter mais um comparativo para ver
o quanto que esse mangá ainda pode crescer, porque acredito eu que sim, o mangá tem potencial ainda para crescer mais do que ele cresceu nesse volume 2. A 12ª posição é o Seitokai Nimonaru. Algo bem interessante que foi falar sobre o mangá é sobre uma adaptação em anime. Eu já falei muitas vezes com respeito a isso, mas Seitokai aparentemente teve uma confirmação de uma adaptação anime, ainda não foi oficializado, pelo menos não pela revista, né? Normalmente a revista lança a capa, né, falando sobre o anúncio, oficializando o anúncio. Fez isso com Yu Yu Sensei, com Gachakuta, até então com Seitokai ainda não fez. Vamos ver como é que vai ser, né? Talvez para as próximas edições lancem uma capa já anunciando, oficializando já isso, né? Então eu vou esperar a oficialização oficial pela revista, né? Então eu vou esperar a oficialização direta pela revista, né? Então até lá, por enquanto, eu vou tratar como uma especulação. Mas eu acho que é quase certeza que esse anúncio de anime já tá aí confirmado, né? Vamos só esperar, eu vou esperar pelo menos, né, confirmação direta. Mas de qualquer forma, pelo menos uma notícia boa, né? Eu vim falando bastante sobre a adaptação de Seitokai, que poderia vir entre o fim de ano ou início do ano que vem. Foi basicamente por aí. Agora vou esperar pelo menos a oficialização aí. A 11ª posição, Seitai da Shikako, de certa forma firme e forte, né? Sem muita novidade. A 10ª posição, Boku no Orion, que continua sendo para mim uma grande aposta para a revista. Para mim também uma aposta para mim, entre uns mangás que eu espero que faça grande sucesso na revista. Por enquanto, ele e Kajen Fugeki estão, de certa forma, em números parecidos em vendas. Mas apesar de tudo, Kajen Fugeki acho que tem uma proporção de crescimento um pouco maior. Apesar de Boku no Orion acreditar que ele ainda assim pode crescer e continuar crescendo, né? As vendas dele tem um crescimento um pouco menor. O volume 4 tá em lançamento agora. Eu falei isso nas vendas lá. Mais uma vez eu peço que você dê uma olhadinha lá, porque de certa forma, né, a análise das vendas é meio que um complemento aqui do que eu falo nas reviews de toque. Então, de certa forma é bom também estar olhando um pouquinho como é que anda as vendas, porque isso é muito importante para a gente entender a popularidade e o desempenho do mangá. Não só posições de toque é o suficiente para a gente entender se o mangá tem chance de sucesso ou não. As vendas também fazem bastante importância, principalmente na Shonen Magazine. Mas na posição 9, o Kakuno Inazuki ficou nessa posição, depois de ficar na posição bem alta da edição anterior, ele voltou para as partes mais normais que ele fica, né? Então, sem muita novidade. A 8ª posição foi o Shangri-La Frontier, com anime de exibição, fazendo ótimos capítulos, né? Episódios, no caso, né? Nesses dois últimos aí. Então, o que eu já falei em alguns vídeos anteriores, que eu não estava me interessando tanto nessa segunda temporada, assim como na primeira, esses dois últimos episódios foram bem mais interessantes. Espero que o crescimento somente, né? O hype somente. Então, vamos esperar que as coisas melhorem daí pra frente. E Shangri-La Frontier, com isso, né, consiga aí popularizar um pouco mais o seu mangá. Para a 7ª posição, Kanojo Karishimasu, ainda na espera da nova temporada. Não saiu nenhuma informação, né? Mas acredito que nos próximos meses pode sair alguma coisa, né? Já estamos no ano de 2025, então provável que no decorrer dos tempos, os meses passando, algumas coisas, algumas novidades, algumas informações sobre o anime possa estar saindo. Até o meio do ano, no mínimo, né? Não sei quando que vai sair o anime, mas até o meio do ano acho que a gente pode ver pelo menos um pequeno trailer, um teaser, alguma coisa assim do tipo, já mostrando aí como é que tá aí a adaptação dessa nova temporada. Mas por enquanto é só isso que a gente pode ter em mente do que a gente pode esperar de Kanojo Karishimasu nesse ano. A 8ª posição foi o Kanan-sama, que assim como o Seitokai, eu espero uma adaptação em anime, mas por enquanto só o Seitokai tivemos alguma coisa. Kanan-sama, por enquanto não tivemos nenhum anúncio, mas ainda continuo apostando aqui até o meio do ano. Agora eu vou botar até o meio do ano pra gente ter um anúncio oficial de Kanan-sama, o anime, né? A 5ª posição, Blue Lock, que o anime terminou com um ótimo episódio, né? Eu não assisti, mas eu só vi algumas cenas aí. Eu sei que muita gente reclamou do caso, né? Mas enfim, quem acompanha a obra e gosta da obra deve ter adorado. Então, Blue Lock, pelo menos, continua sendo um mangá, atualmente o mangá que mais vende, o mangá mais importante da revista na atualidade. O principal pilar na revista, né? Na atualidade. A 4ª posição, Mayonaka Heart Turn, que continua ainda sendo uma aposta para a revista, principalmente por suas posições altas, né? Dá para entender isso. As vendas ainda continuam tendo uma certa estagnação, de certa forma, né? Entre 18, 17, por aí. Mas eu acho que o mangá tem potencial para crescer, né? A 3ª posição foi o Ao no Miburu. Acho que essa posição alta é importante agora que o anime encerrou, né? Algumas pessoas podem, então, curiosas com respeito ao mangá, quem sabe procurar o material original, que é o mangá no caso, né? Então, promover a obra nas primeiras posições é, ao meu ver, uma ótima forma das pessoas encontrarem o mangá de certa forma mais fácil,
Então acho que pelo menos nas próximas edições, 3, 4 edições, manter o mangá na parte de cima vai ser muito importante. Pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Não sei como a revista vai ver essa forma aí de promover a obra. A segunda posição foi o Mokoshiro Yonkishi, que tá com o anime que vai ser lançado agora em janeiro, né? Não sei se já lançou, mas enfim, também recebeu uma posição muito alta. A primeira posição foi Urozoku Monochrome, que foi uma grande surpresa para mim, porque é um mangá que ainda assim, ao meu ver, mesmo com as vendas assim não tão grandes, né? Ele não é um mangá que corre risco de cancelamento, mas eu não vejo ele assim sendo uma grande aposta para a revista, mas mesmo assim ele recebeu a primeira posição. Acredito que seja também para divulgar o volume 2 da obra. Se for realmente isso, a revista está apostando muito alto. Mas eu falei um pouquinho sobre isso também na análise das vendas. Mais uma vez eu peço para você ir lá para você entender tudo direitinho. Monochrome parece ser um mangá que a revista está apostando alto. Mas de qualquer forma, a próxima edição teremos aí a capa da revista, o mangá Kuruya Medaka, que ele recebeu a página colorida nessa edição. Ele também era dito que ele receberia uma outra página colorida, mas eu não esperava que fosse uma capa. Mas sim, ele vai receber a capa da revista. Como vendo no anime, né? As páginas coloridas serão para o Amagami-san, que é também falando sobre algumas mais informações com respeito ao anime, que vai continuar aí nessa temporada de janeiro agora. Então vamos ver o que pode se esperar ainda, né? Mas de qualquer forma, tudo isso só para a próxima edição. Então acompanhe o canal aqui para você não perder. Fora o Magazine, eu também falo sobre a Shonen Jump também. Acompanhe o canal, se inscreva, deixa seu like e até o próximo vídeo.